Começa. Então, bom dia para todo mundo. Desculpa se a Pro não deu bom dia para alguém, tá bom? Um beijo para todo mundo. E vamos começar a nossa aula, tá? Então, página 6. Hora da leitura e de explorar o texto. Então, agora nós vamos começar a contar histórias em um texto. O que é um texto? É uma história contada, né? Nós já aprendemos palavra, frase, agora a gente está indo para um texto, que é uma coisa maior, tá bom? Então, vamos lá. O texto 1, nós vamos ver dois textos. Hoje, nós vamos ver o texto 1, tá bom? Que é a capa do livro. Então, vamos ver. Número 1. Observando a capa do livro, qual história você imagina que será contada? Então, agora vocês podem ligar o microfone. Só vai falar quem a Pro pedir, tá bom? Vamos lá. Marina. Marina, eu vou pedir para você guardar a boneca, por favor, tá bom? Obrigada, minha linda. Então, Marina, você acha que essa história vai falar sobre o quê, hein? Sobre um passarinho com uma formiga? Será? E você, Miguel? Eu acho que eles vão chegar até o pôr do sol. Nossa, que legal. E você, Heitor, o que você acha que vai falar? O que vai ter nessa história aqui? Vai falar sobre o quê? É o Heitor, desculpa, agora é o Heitor, tá, Heitor? Você, o que você acha que vai falar essa história? Vai falar sobre o quê? Vai sair uma formiga. Uma pomba e uma formiga? E você, Igor? Vai falar sobre o que a história? Pode ligar o microfone, Igor. Isso. Essa história vai falar sobre o quê? Oi? Ó, na página 6 tem a capa de um livro, tá? Vocês acham, Igor, agora é a vez do Igor falar, tá bom? Igor, você acha que essa história vai falar sobre o quê? O pombo. E você, Nicolas, você acha que vai falar sobre o quê? O pombo e a formiga? E a Rafaela? A pomba e a formiga, né? Deixa eu ver quem tá aqui. Isadora. Agora é a vez da Isadora. Isadora, vai falar sobre o que a história? Já tá escrito, né? Ah, tá fácil, né, Paula? Tá bom. Então, continuando. Número 2. Quem são as personagens que aparecem na capa do livro? Pode responder todo mundo junto. A pomba e a formiga. O pássaro e a formiga. Isso, os personagens são a pomba e a formiga, né? Observe o cenário. Em que tipo de ambiente se passa a história? Por que você acha isso? Então, olha só. Paula. Agora é a vez da Paula falar. Tá bom, Paula? Observando lá a capa do livro, você acha que essa história vai se passar em qual lugar? Dentro de casa, fora de casa? Em qual lugar está se passando? Hein, Paula? Onde que está acontecendo essa história? Na floresta? Pode ser, né, Paula? Na floresta, né? Ou no ambiente natural, porque a gente está vendo árvores, a gente está vendo, nós estamos vendo plantas, nós estamos vendo o céu, o sol. Então, é um ambiente natural. Por quê? Porque está na natureza, tá bom? Pode virar. Página 7. Tá. Mas a Pro, você não falou todo mundo. A Pro só perguntou para um dessa vez, tá bom? Não precisa, tá bom, Paulo? Só a data, depois você põe, tá bom? Número 4, na página 7 agora, tá bom? Ô, Heitor, pode ligar o seu microfone, tá bom? Aí vocês só falam quando a Pro pedir, combinado? Número 4. Quando olhando atentamente a ilustração, podemos dizer que esse livro, o que vocês acham? Essa história
ela é escrita para adultos ou para crianças? Marina, você acha que é para adulto ou para criança essa história? Criança. Você, Miguel? Criança, Criança, né? Heitor, o que você acha? Criança. É para adulto ou para criança essa história, Heitor? Criança. Criança, né? Igor, essa história, ela é criança ou adulto? Criança, né? Vou perguntar um por um, porque senão eles falam que eu não perguntei, que eu não chamei. Rafaela, e aí, o que você acha? Essa... Pra quem... Criança, muito bem. Nicolas Cândido, essa história é para adulto ou para criança? Criança. Isadora, cadê você, Isadora? Paula, essa história é para adulto ou para criança? Criança, né? Aí depois vocês vão fazer um X no quadradinho. Se vocês estiverem com lápis aí também, quiser colocar já, tá? Vão fazer um X onde está escrito crianças. Crianças. Começa com C, né? Criança. Eu já fiz sem você falar C. Você falou C, eu já tinha feito. Depois, número 5. Vocês podem fazer depois, a Pro só está explicando mesmo. Isso, Paula. Além da ilustração, além daquele desenho lá na capa do livro, há outras informações na capa. Com a ajuda do seu professor, tá aqui, né? Mas com a ajuda da mamãe, do papai, ou quem estiver perto de vocês aí, vocês vão... Copie as seguintes informações nos espaços corretos. Então, ó, o nome do livro, como é mesmo? Vocês podem fazer isso depois, tá? A professora vai explicar agora. Como é mesmo o nome do livro? Como que é mesmo? Formiga. Pomba e a pomba e a formiga. Então, depois, na primeira linha, vocês vão escrever a pomba e a formiga, tá bom? Depois vocês escrevem, tá bom? Não precisa escrever agora não, tá? Depois, nome da editora que publica o livro. Editora é o lugar onde se prepara o livro, onde coloca a capa do livro, onde coloca as páginas do livro, que prepara o livro para ser publicado, tá bom? Geralmente, o nome da editora vem escrito aqui embaixo, ó. Lá, né, na capa desse livro, aqui, ó, o nome da editora está escrito bem aqui embaixo, ó. E aí, vocês vão escrever aqui, ó, que é Ciranda Cultural. Então, o nome da editora, quem preparou esse livro, o livro de vocês, esse aqui, né, ó, A Pomba e a Formiga, foi Ciranda Cultural. Ó, gente, lembra que é boquinha de siri. Ó, boquinha de siri. Depois, a história que você conhecerá foi escrita há muito tempo por Êxopo, contador de histórias, que viveu como escravo lá na Grécia há muitos anos atrás. Tá vendo esse homem que tá aí, essa foto? Então, foi esse o homem, o nome dele é Êxopo, tá? Ele que escreveu a história A Pomba e a Formiga, tá bom? Só de olhar a capa do livro, Anitta e seus amigos ficaram ainda mais curiosos para conhecer a história e saber o que acontecerá com os personagens. O que será que vai acontecer nessa história, hein, gente? Você pode contar pra gente? Posso? Como você imagina que a história vai começar? Como será, hein? Que essa história vai começar? Que a pomba conheceu uma formiga e elas viraram... Tô achando, hein, Marina? Que você tá certa. Acho. Como você imagina que será o final dessa história? Então, a Marina imagina que a pomba vai conhecer a formiga. E depois, o final dessa história, como será que vai acabar? Fala, Miguel, você tem alguma opinião? Eu tenho. A pomba vai encontrar os pais dela. Será que a pomba vai encontrar os pais dela? Fala, Marina. Eu acho que eles viraram amigos e deram uma festa. Será que vai ter uma festa? Então vamos conhecer a história, tá bom? Peraí, ó. Olha lá o que o Urbano tá falando. Professora, conte a história desse livro. Não aguentamos mais de curiosidade. E você? Também está curioso como a gente? Estamos todos curiosos, né? Então vamos virar?
Eu ia deixar para contar essa história só no próximo Skype, mas como vocês estão curiosos, a Pro vai ler agora, tá bom? Então, vamos lá. Texto 2. Pode virar na página 8, todo mundo. Página 8. Pode deixar a 8 e a 9 abertas, tá bom? Porque vai continuar lá no 9, ó. É essa, Pro? Isso, essa mesma. Presta atenção na história que ela vai ver. Fazendo minha filha dormir. Isso, mas ó, Marina, o brinquedo tem que ficar distante um pouquinho, tá bom? Vamos lá, a prova vai começar, tá? Texto 2. A pomba e a formiga. Prestem bem atenção, depois eu vou perguntar sobre a história, hein? Era uma vez uma formiga que adorava passear pela floresta. Depois de andar por muito tempo, ela sentiu sede e resolveu parar na margem do rio para beber água. Então, a formiga estava andando lá pela floresta. Olha, a gente acertou o lugar onde se passava a história, hein? E aí, ela começou a sentir muita sede. Ela parou na margem do rio. Margem do rio quer dizer que ela parou bem na beiradinha, assim, bem pertinho do rio, para tomar um gole d'água, tá? A correnteza ficava cada vez mais forte. A formiguinha tentou ficar em pé, mas se desequilibrou e caiu dentro do rio. Ai, coitadinha, já pensou uma formiguinha caindo dentro do rio? Olha o tamanho da formiga e o tamanho do rio. Meu Deus, será que ela se salvou? Naquela região, havia uma pomba que viu a formiga em apuros. Ela foi até a margem do rio e, com seu bico, pegou uma folha que estava no chão, levando-a e soltando-a na água para a formiguinha. Então, a pomba viu que a formiguinha estava em apuros. Nossa, olha o que está acontecendo com aquela formiguinha. O que a pomba fez? Ela foi lá na árvore, pegou um galho, colocou lá perto da formiguinha e a formiguinha conseguiu se salvar. Vamos ver, ó. Ela subiu na folha e começou a flutuar até a margem do rio, em segurança. Então, o que aconteceu? A formiguinha subiu na folha e foi voltando para a margem do rio, em um lugar seco, né? E ela conseguiu se salvar. Muito obrigada, dona Pomba, você me salvou. Nem sei como agradecer, disse a formiga. Imagine, em algum momento, eu também posso precisar de você. Devemos sempre praticar boas ações. Então, o que a formiga ficou muito grata com a pomba, porque a pomba ajudou ela. Mas aí a pomba falou assim, imagina, dona formiga, se um dia eu precisar, eu tenho certeza que você também vai me ajudar, né? A pomba voou para o galho em que estava e a formiga seguiu seu caminho de volta para o formigueiro. Porém, a formiga ouviu um barulho vindo das árvores em que a pomba estava, descansando, dirigiu-se até lá. Então, a formiga ouviu um barulho estranho e ficou, nossa, o que será que está acontecendo? Quando chegou perto, ela viu um caçador preparando uma armadilha para pegar a pomba. Desculpa. Então, o que aconteceu? A formiga percebeu que a pomba também ficou em apuros. Porque o que apareceu lá? Caçador. Um caçador. E esse caçador, ele estava querendo pegar a pomba. Vamos ver o que aconteceu? Agora, a Pro tá do outro lado, na página 9, tá? Tá. Foi quando a formiga resolveu ferroar os pés do caçador para salvar a pomba. Então, o que fez a formiga? Foi lá e deu uma ferroada no pé do caçador. Ele sentiu tanta dor, que ele saiu correndo. Olha só, ó. O homem não aguentou a dor e soltou um grito muito alto, deixando a armadilha cair. Então, a pomba conseguiu se salvar, porque o caçador, ele deu um grito, sentiu tanta dor, que ele foi embora e largou a pomba. A pomba, percebendo a situação, voou para bem longe, escapando da armadilha. Ao encontrar a formiga, agradeceu-lhe a gentileza. Eu não poderia agir de outra forma, dona Pomba. Boas ações sempre geram mais gentilezas, respondeu a formiga. Então, o que aconteceu? A pomba salvou a formiga no rio e depois a formiga
salvou a pomba do pescador, né? Então tem uma moral a história, tá bom? Moral é quando a gente chega no final da história e a história sempre passa um ensinamento pra gente, tá bom? Então tá escrito assim no final da história, ó. Moral: uma boa ação sempre se paga com outra. Se o meu amigo fez o bem para mim, eu também vou fazer o bem para mim, né? O bem para ele. Agora, se o amigo fez mal para mim, eu vou fazer mal para ele? Não, porque a gente nunca deve devolver uma coisa que não foi legal pra gente, tá bom? A gente só devolve uma coisa que a gente se sentiu bem fazendo, tá bom? Aí, embaixo. Gostaram da história? Gostamos. Sim. Legal, né? Legal. Depois esse livro vai ter um monte de história para contar, tá bom? Opa! Quem já é legal, né, Má? Quem já conhecia essa história, levanta a mão. Não, você não conhecia. Quem já conhecia essa história, levanta a mão. Deixa eu ver, o Nicolas conhecia? O Nicolas e o Miguel. Não, Miguel não. Ela levantou. Ah, legal. Então, o Nicolas e o Miguel já conheciam a história, tá bom? Número 2. A história que você acabou de ouvir é sobre uma formiga e uma pomba que viviam brigando, que se ajudaram, que foram passear ou que se uniram para enganar o caçador. E aí? Qual é a resposta certa? Que se uniram para caçar o caçador? Não, não é que se uniram para caçar o caçador. E se ajudaram. Que se ajudaram. Isso, Miguel Felipe. Essa história é sobre uma formiga e uma pomba que se ajudaram, né? Por quê? A formiga ajudou a pomba e a pomba ajudou a formiga, né? Podemos fechar? Peraí, só um pouquinho, já tá acabando, tá bom? Nessas histórias, os animais falam e agem como pessoas. E aí? Essa história aí que tá acontecendo? Parece que são pessoas conversando ou parece que são animais? Animais. Parece que são pessoas, né? Mas, na verdade, são animais conversando, né? Porque é uma história, né? Por exemplo, ela está pedindo assim, ó, dê um exemplo de uma situação em que isso acontece, em que os animais parecem pessoas, né? Oi? Sabe Então, o a que? situação é essa aqui, ó. Peraí um pouquinho, Má. Que a formiga adorava passear pela floresta. Então, essa é uma situação que pode ser uma pessoa adora passear numa floresta, por exemplo, né? Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero. Vou levantar a mão. Miguel, fala, Miguel. É que sabe o que acontece? É que os animais, eles falam, mas eles tentam avisar os humanos, mas eles falam assim, em língua diferente para os humanos. Eles falam na língua deles. Ah, legal. Sabe o que Miguel tá falando, pessoal? Que os animais, eles conversam entre eles. Só que eles falam na língua deles e não na nossa língua. Pode ser, né, Miguel? Eu acredito que sim. Então, gente, hoje é só, tá bom? A professora quis passar essa parte para vocês. Alguns já fizeram, outros ainda vão fazer, tá bom? Vou colocar o celular na frente dos amigos para vocês se despedirem. Tchau, amores. Aqui, ó. Tchau. Beijo. Até a próxima aula. Terça-feira que vem, tá bom? Beijo. Tchau. Tchau.